Livro do profeta Jeremias, no capítulo 38. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, e escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. E então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias então respondeu: ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. E então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Amém? O texto vem narrar uma parte importante na vida de Jeremias. Aliás, Jeremias foi o protagonista principal do livro que ele escreveu. E este homem, servo do Senhor, chamado por Deus ainda quando era jovem, isso é algo que nos chama muita atenção, porque nós temos visto hoje uma juventude muito grande. Nós temos visto hoje o amor de Deus sendo derramado sobre a vida dos jovens, sobre a vida de adolescentes, mas nós precisamos, e eu creio que há uma expectativa no coração de Deus, de ver uma reciprocidade com relação a esses adolescentes, com relação a essa juventude hoje que compõe a igreja do Senhor. Mas lá, na história de Jeremias, nós compreendemos que as coisas foram acontecendo, porque quando Deus chama uma pessoa, o Senhor o prepara. Deus capacita aqueles a quem Ele chama, na medida da necessidade do seu chamado. Em princípio, Jeremias não quis, ele rejeitou o chamado de Deus. Deus havia dito para ele: olha, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, eu havia te escolhido, antes mesmo de você nascer, eu te separei, eu te designei para ser profeta das nações. Mas aí a resposta de Jeremias, em primeira instância, foi: ah, Senhor, eu sou muito jovem, não tenho maturidade para isso. E aí Deus repreendeu Jeremias. E naquele momento em que Deus repreendeu Jeremias, ele disse assim: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você dirá tudo o que eu lhe ordenar. E não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha que coisa interessante a forma como o Senhor acalentou o coração daquele jovem. Por que Jeremias, em primeira instância, recusou o chamado de Deus? Com certeza porque o ambiente no qual ele estava não parecia ser um ambiente muito favorável a quem se despontasse como um homem de Deus. Quando as coisas estão muito bem, quando você está num ambiente de pessoas consagradas, de pessoas que estão envolvidas com Deus, no temor do Senhor, na adoração ao Senhor, se Deus te chama para uma obra entre essas pessoas, o que de dificuldade não é muito grande assim.
Então talvez Jeremias não recusasse o chamado do Senhor naquele momento, mas ao contrário disso, Jeremias sabia que a nação estava passando por uma situação muito complicada, que Deus já não estava mais em primeiro lugar no coração das pessoas há muito tempo, que os interesses políticos estavam ali se confundindo com os interesses religiosos, e o povo estava perdendo a referência de espiritualidade. Então, quando Deus vem e chama aquele jovem para um ministério profético, para ser boca do Senhor naquele momento, naquele tempo, dentro daquele contexto social, político e religioso, talvez qualquer um de nós aqui que fosse chamado pelo Senhor naquele momento recusaria, tal como Jeremias recusou. Mas aí então vem uma promessa de Deus. Deus falou para ele: olha, não diga não ao meu chamado, porque eu estarei com você. Minha mão estará contigo, eu te protegerei, estarei com você aonde quer que você vá. Uma palavra consoladora, principalmente de quem vem, o Deus a quem nós cremos, o Deus em quem nós confiamos. E aí nasce então e se desponta um dos maiores profetas do Antigo Testamento, alguém que se compara, por exemplo, ao grande profeta Elias. Jeremias foi aquele homem que teve fé, e uma fé que fez com que ele pudesse exercer com coragem o seu ministério. Nós sabemos que dentro daquele contexto religioso e político, normalmente o rei queria dentro do seu palácio os profetas. O povo ouvia os profetas, e estando os profetas na mão do rei, o povo haveria de ouvir o rei. Mas Jeremias sabia que naquela circunstância, o que Deus tinha para colocar na sua boca não era nada que haveria de agradar o rei. E há uma outra situação interessante, que é característica daquele tempo, é que quando o rei ouvia algo que não o agradasse, ele mandava executar, ele mandava matar aquela pessoa. Então a perspectiva que Jeremias tinha pela frente, não era uma perspectiva muito boa aos olhos humanos. Mas Deus o convenceu de que, quando o Senhor nos chama, independente do grau de dificuldade que Ele há de colocar diante de nós, Ele vai derramar uma unção e um poder tão grandioso, que há de compensar tudo aquilo que o seu servo vai enfrentar. Isso perdura até os dias de hoje, irmãos. Muitas pessoas têm fugido do chamado de Deus. Muitas pessoas têm tapado seus ouvidos, fechado seus olhos, e muitas delas não querem nem entender o que está acontecendo ao seu redor, com medo até mesmo do Senhor as convocar para fazerem diferença no lugar onde estão. Jeremias então assume aquele papel. Ele estava vindo de uma jornada tremenda enquanto profeta, nesse momento em que nós lemos aqui no capítulo 38, em que os desígnios do Senhor já estavam para se cumprir. Quando Jeremias foi chamado para ser esse profeta, isso aconteceu no 13º ano do rei Josias. Ele começou a profetizar, depois Josias morreu, ele passou 3 meses profetizando no reinado do rei Jeoacás, depois 11 anos no reinado do rei Joaquim, mais 3 meses no reinado de Joaquim, e agora já se passavam 11 anos ele profetizando no reinado de Zedequias. E ele já estava sendo o profeta de Deus, anunciando o que haveria de acontecer. Se vocês não deixarem os seus pecados, a mão do Senhor virá contra vocês. Agora já estava iminente, já estava por acontecer. E a mensagem de Deus através de Jeremias era: olha, não adianta relutar, porque o Senhor já designou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para chegar aqui e sitiar a cidade, dominá-los. E se vocês reagirem, aí então haverá morte. Quem ficar aqui vai morrer pela espada, se não morrer pela espada vai morrer pela fome, se não morrer pela fome vai morrer pela enfermidade. Analisem comigo como que fica a situação do rei, o setor político. As coisas estavam fugindo das mãos do rei. Não era interessante para o rei ouvir aquela profecia. Não era interessante para os seus príncipes. É interessante a gente perceber que levantar nesse momento uma questão. Havia o rei Zedequias, mas havia todo um governo estabelecido sobre principados, os príncipes de Israel, cada um líder de uma das tribos. E esses príncipes não queriam de forma alguma que o povo se entregasse
a Nabucodonosor, que se rendesse ao juízo de Deus. Então eles pensaram em matar Jeremias. Essa foi a proposta dos príncipes para o rei Zedequias. A palavra de Deus nos ensina que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, é lutar contra as algemas, e quanto mais você se esforça para tirar, mais elas te apertam. E é isso que a palavra de Deus nos diz, porque quando Deus já designou o que vai fazer conosco, quanto mais a gente relutar, pior será. E a mensagem de Jeremias era essa: se renda ao rei Nabucodonosor para que ninguém morra. Mas aí entrou um confronto com os ideais políticos daquele tempo. O que fazer? Como enfrentar aquela situação? Eu quero trazer essa mensagem para o contexto em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação semelhante àquela que Judá estava passando. Nós já estamos no momento em que o juízo de Deus já está sendo exercido sobre nós, e aparentemente contra nós, mas nós temos que compreender, dentro desse contexto neotestamentário da graça do Senhor, que nada que Deus faça sobre nós é contra nós. Mesmo quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma crise, um problema, se Deus permitiu, irmãos, é para o nosso bem. O juízo de Deus é perfeito e é sempre por amor dos seus filhos. Haverá um juízo de Deus sobre nós que não será assim. Todos nós prestaremos contas ao Senhor sobre tudo aquilo que nós fizemos aqui na nossa vida e com a nossa vida. E aí não haverá mais o que pensar, porque não haverá mais também sobre o que corrigir. Será céu ou inferno. Mas naquele tempo de Zedequias e Jeremias o profeta, e também no tempo que nós estamos vivendo hoje, ainda é tempo de olharmos para aquilo que Deus está permitindo acontecer na nossa vida como um tempo de correção. Eu vejo a biografia de Jeremias, e algo que me chama muita atenção, irmãos, é o nível de consagração daquele homem. Ainda jovem, o Senhor o chamou, e mesmo jovem, diante de todas as dificuldades que todo jovem enfrenta, para manter-se num nível de consagração que possa atrair o coração de Deus para a sua vida, Jeremias correspondeu aos desígnios e aos anseios do Senhor nesse aspecto. Então, quem é santo é separado, e quem é consagrado, para ser consagrado precisa antes ser santo, porque não há como você se dedicar, se consagrar, se aproximar de Deus sem o mínimo de santidade que Ele requer. O que caracteriza o nível de consagração na vida de uma pessoa é a sua intolerância com relação ao pecado. Nós temos vivido dias em que a palavra intolerância tem sido assim um tema em voga, mas não é dessa intolerância que eu estou falando, irmãos. Não é intolerância religiosa, estou falando de intolerância com relação ao pecado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Você precisa ter um olhar de amor para com as pessoas, você precisa ter um olhar de amor para com a sociedade, porque até mesmo dentro do contexto profético de Jeremias a gente vê isso. Deus o chamou para que com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão para com a sua nação, ele pudesse levantar como voz profética naquele tempo e falar até mesmo aquilo que não agradaria aos ouvidos de muitas pessoas. Ele tinha que ir contra o sistema, mas por amor ele fazia isso. Por amor ele haveria de fazer, de continuar fazendo. Então às vezes a gente dentro de casa precisa dizer não para os nossos filhos. Não é o que eles querem ouvir, mas é o que é necessário que eles ouçam. No nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, a gente precisa dizer alguns nãos. Não necessariamente vai ser aquilo que o cônjuge desejaria ouvir, mas com certeza é aquilo que ele necessita ouvir. Às vezes no seu ambiente de trabalho, quantas propostas você deveria ter recusado, como um reflexo da sua santidade, do nível de consagração que Deus espera de você. E aí eu te pergunto, você tem vivido esse tempo na sua vida? Você tem conseguido dizer o sim, mas tem conseguido dizer também o não?
Certa vez eu li uma frase de Abraham Lincoln, dizia assim: o segredo do sucesso na vida de um homem é saber dizer sim, mas também dizer o não. E se a gente recorrer à Bíblia, a gente vai ouvir o Senhor falando: seja a palavra do cristão sempre o quê? Sim, sim, não, não, e o que vier além disso é de procedência maligna. Normalmente, quando o cristão vive esse nível de consagração necessário e desejado por Deus, ele vai passar por algumas perseguições, algumas ameaças, e foi isso que aconteceu com Jeremias. Olha no capítulo 38, no versículo 4. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer, ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas busca a sua ruína. Na finalização das suas palavras, os líderes, e aqui se refere à liderança política de Judá, eles concluíram com uma calúnia com relação a Jeremias. Jeremias queria sim o bem daquele povo, e para convencerem o rei, eles disseram: não, Jeremias quer o mal deste povo, quer o mal desta nação. E muitas vezes, quando você diz o não que é necessário, você tem que estar preparado para pagar o preço. E a gente precisa hoje, irmãos, assumir esse ônus, pagar esse preço. Nós queremos ter um lar em santidade, a gente precisa, além de estar olhando para as coisas que estão acontecendo lá, a gente precisa ser voz profética, como Jeremias foi no tempo em que ele viveu. Uma vida consagrada às vezes significa uma vida ameaçada. Não é essa a esperança nossa, não seria essa a esperança natural de uma pessoa. Você se consagra a Deus e você quer o quê? O melhor dessa terra. Mas o Senhor não nos ofereceu facilidade, irmãos. Ele ofereceu estar conosco em meio a todas as circunstâncias. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele nunca nos escondeu a realidade. Está certo que não é o tempo todo de aflições, não será o tempo todo de adversidades, porque o Senhor conhece o nosso limite, mas a presença do Senhor em meio a esses momentos difíceis, irmãos, ela é consoladora. E às vezes nós estamos passando por um tempo assim. Pergunto: será que você algum dia já se sentiu ameaçado em alguma situação na sua vida, em alguma área da sua vida, porque você quis ser uma pessoa consagrada a Deus? Será que o seu não incomodou tantas pessoas ou alguma pessoa a ponto de isso se constituir uma ameaça para você? Quero te dizer que a palavra do Senhor nos consola, com a palavra de que o Senhor estará conosco nesses momentos, amém? Jesus disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça dele, porque para essas pessoas o reino dos céus está separado. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aí ele completa dizendo: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha qual é o objetivo final. A luz de Cristo precisa ser refletida a partir de você, mesmo que isso te custe alguma tribulação, alguma perseguição, algum sentimento de desamparo. Mas tenha certeza, Paulo diz: perseguidos, mas não desamparados. Talvez possa até trazer algum sentimento de angústia, pode até te deixar abatido, mas ele diz: isso pode acontecer, mas você não será destruído. Porque às vezes, e na maioria das vezes, o nosso corpo precisa passar por circunstâncias, situações, momentos assim, para que a gente possa chegar a um nível tal que nos capacite e nos habilite a refletirmos Jesus em nós.
Será que o mundo tem visto em você pelo menos reflexos da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus? Qual é a razão da tua existência? Se eu te perguntar assim, você ia dizer: a Bíblia diz que eu fui criado para a glória do Senhor. Mas o que significa isso? Viver para a glória de Deus? E aí eu te pergunto: existe como glorificar o nome de Deus vivendo de forma antagônica ao caráter de Cristo, uma vez que Cristo revela a Deus? Não há como, irmãos. E se você está vivendo um tempo de luz, com certeza você vai incomodar as trevas. Um dos grandes indicadores acerca da luminosidade de Cristo na sua vida é o quanto você tem incomodado as trevas. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto é como reagir diante das sensações e situações de aparente abandono, porque Jeremias é chamado por Deus, ele começa a incomodar as pessoas, ele sofre ameaça, e não só ameaça, como a própria desgraça. Os políticos conseguiram convencer o rei. O rei chegou a dizer: diante de vocês eu não posso fazer nada. Por isso que eu falo, não coloque a sua esperança em pessoas, a nossa esperança tem que estar em Deus. Não coloque a sua esperança num regime de governo, porque a nossa esperança tem que estar em Deus. O rei sabia que Jeremias era um homem do Senhor, tanto que se você olhar todo o livro, você vai ver Zedequias recorrendo a Jeremias para saber qual era a vontade de Deus, sabendo acerca da sua aprovação ou reprovação diante do Senhor. Mas aí ele sofre pressão, os príncipes de Israel vêm, ele está sabendo que Nabucodonosor está chegando para invadir o Judá. É aí que entra o momento em que o homem precisa fazer a decisão certa na sua vida. Você é ou não é crente? Você vai saber isso de acordo com as suas decisões. E ele ficou em cima do muro. Ele queria ouvir Jeremias, mas ele não podia dizer não para o seu partido. Os príncipes chegaram para ele querendo a cabeça de Jeremias. Ele chegou a dizer: eu não posso impedir vocês de fazerem o que vocês querem. Tipo assim, estou na mão de vocês. Irmãos, quando que um homem crente, uma mulher crente, vai dizer uma frase como essa: eu estou na mão dos homens? Nunca. Nós estamos nas mãos de Deus. A sua família tem que estar nas mãos de Deus. A sua nação tem que estar nas mãos de Deus. E você precisa ser o agente que busque isso. Protagonize esse papel. Enquanto o Brasil não se render ao senhorio de Deus, a nossa nação não vai mudar para ser abençoada por Deus. Jeremias então é lançado na cisterna de Malquias, filho do rei. Estava ali próximo ao palácio, e as pessoas viram. Foi lançado com cordas, era bem funda aquela cisterna. Imagina uma cacimba seca e com um resto de lama no fundo. Algumas cacimbas têm 20 metros, outras têm até 30 metros. E Jeremias foi lançado lá embaixo, esquecido, abandonado, para morrer ali. Por quê? Porque a palavra de Deus estava incomodando o sistema político daquele tempo. Olha o versículo 6, capítulo 38. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Me choca ler esse texto, porque lama nos remete a pecado. Lama nos remete a uma situação em que alguém está num ambiente sujo, insalubre. No Salmo 40,
O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, de um charco de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Muitos ouvirão e clamarão. Então a experiência do salmista é: Deus o tirou de uma lama, de uma situação de pecado, de uma situação de desgraça, de derrota. Agora aqui eu estou vendo um servo de Deus, consagrado ao Senhor, ser colocado na lama. Me choca isso. Até onde Deus permitiu que as pessoas maltratassem o seu servo, mesmo diante da promessa que Ele tinha dado a Jeremias no momento do seu chamado. Eu fico imaginando, irmãos, qualquer um de nós entraria em parafuso numa situação dessa. Deus o chamou, Ele disse: não, eu sou jovem, não, vem comigo porque eu estarei com você, eu te protegerei. E aí o que acontece com Jeremias? Começa a ver desgraça acontecendo na sua vida. Começa a ver os seus inimigos prevalecendo contra ele. Mas em momento algum a gente vê Jeremias titubeando, em momento algum a gente vê Jeremias murmurando, a gente vê Jeremias reclamando, porque havia no coração de Jeremias amor, em primeiro lugar pelo Deus a quem ele servia, em segundo lugar pela nação para quem ele estava profetizando. Jeremias ficou ali abandonado naquela cisterna, mesmo tendo recebido a promessa de Deus para protegê-lo. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, Deus, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que possa me fazer o homem. E eu creio que esse texto seja um reflexo bem nítido daquilo que estava no coração de Jeremias lá no fundo da cisterna. Muitas vezes nós nos sentimos assim, irmãos, abandonados, desprezados. Talvez Jeremias estivesse vivendo um dos piores momentos de sua vida. E eu não sei se você está vivendo um tempo assim hoje. Eu sei que algumas pessoas se sentem abandonadas por Deus, outras se sentem abandonadas pela família. E essa é uma dor muito forte. Porque a quem nós mais amamos é de quem nós esperamos sermos mais amados. E às vezes isso não é uma realidade. Estava lendo um artigo essa semana, fazendo uma analogia entre a fibromialgia com a dor do abandono. Esse artigo se referia à fibromialgia como sendo uma doença psicossomática em alguns casos, nem todos. Aí eu começo a perceber como que é forte esse sentimento. Não é uma tristeza que se aloja e permanece no nosso coração, na nossa alma. Ela chega a somatizar, ela vai para o nosso corpo, nos torna pessoas enfermas na alma e no físico. E ali estava um homem de Deus sofrendo aquela injustiça, a dor da incompreensão, a dor da ingratidão. Estava vendo que o seu povo não o compreendia, ou o que é pior, alguns deles, os poderosos, não queriam nem compreendê-lo. E isso demonstrava para ele ingratidão, não só para ele como profeta, mas também ao Deus que tanto já tinha feito por aquele povo. Eu quero te dizer em nome de Jesus que se esse sentimento estiver no seu coração hoje, creia que há um Deus que nunca te abandona. Creia que a palavra que o Senhor deu lá atrás e repetiu algumas vezes, quando ele chamou Josué, o líder que sucedeu Moisés, ele disse: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Eu estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Depois lá em Isaías 41:10, Deus fala com o seu povo: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que a gente crê, irmãos. Quero dizer uma palavra para os irmãos:
O tempo que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um tempo de muito incômodos, de muito envolvimento emocional. Cada um está lutando pelo seu candidato, cada um está enxergando um ideal político que é melhor para o Brasil. Isso é natural. A vida de um povo que quer exercer uma democracia, a gente precisa valorizar o voto, porque isso é um presente de Deus para nós. Mas o seu voto precisa ser espiritual também. Porque uma coisa eu vou dizer, irmãos: quando as eleições acabarem, seja candidato A, seja candidato B, todos nós estaremos sujeitos a essa liderança. E aí, se você colocou toda a sua confiança, toda a sua expectativa num determinado candidato, num determinado partido, você vai ver que só vai te restar uma única esperança: Deus. E se você não o buscou antes, talvez você pague o preço por conta disso, como a nação de Israel estava pagando o preço. É quando Deus já determina alguma coisa, dificilmente Ele vai mudar. Principalmente quando Ele avisa antes, como avisou através de Jeremias. Ele veio avisando, e depois já não adiantava mais. Mas aí, irmãos, para finalizar, eu vejo que Deus usa pessoas para provar o seu amor e a sua fidelidade para com outras pessoas. E dentro desse cenário em que estava Jeremias, Zedequias, os políticos, a nação, surge um nome chamado Ebed-Meleque. Ebed-Meleque em hebraico significa servo do rei. Ele era um eunuco que trabalhava no palácio. E Deus levantou aquele homem, assim como levantou Jeremias lá atrás, levantou aquele homem. Ebed-Meleque soube que Jeremias estava lá na cisterna para morrer. E ele então foi até o rei. Se a gente olha o texto, a gente vai ver que ele era uma pessoa ativa dentro do palácio. Provavelmente um eunuco. Ele era etíope, ele não era judeu. Ele era um homem de uma outra terra. Ele não estava debaixo das promessas de Abraão, mas estava ali atinente a tudo que estava acontecendo. E certamente que Ebed-Meleque, além de ser um servo do rei Zedequias, ele era um servo do rei Jeová. E ele então intercede por Jeremias. Ele foi até o rei, convenceu o rei. O rei então deixou que ele chamasse algumas pessoas, alguns dos seus servos. Ele então pegou cordas, pegou pano para proteger os braços de Jeremias e foi lá e resgatou aquele homem. E aí eu vejo um outro cenário despontando. Aquilo que durante algum tempo estava trazendo um sentimento ruim para o coração de Jeremias, o sentimento de abandono, de incompreensão, de ingratidão do seu povo para com ele e para com Deus. Com certeza ele estava ali orando pela nação, orando pelo governo, orando pelo rei. A palavra de Deus nos ensina isso, orar pelos nossos governantes. Em momento algum a gente vê desejo de vingança no coração de Jeremias, mas de repente a gente vê o socorro divino sobre a vida de Jeremias. Aquela cisterna se abre, uma luz entra e uma voz é ouvida: eu vim te socorrer. Se você está vivendo um tempo assim, saiba que Deus tem o Ebed-Meleque certo para te abençoar. E se ele não levantar um Ebed-Meleque para te abençoar e te socorrer, ele mesmo vai fazer isso por você. Amém?